Voltamos com a nossa conversa com o ex-deputado federal Ernesto Gradella. O senhor acabou o primeiro bloco falando da sua eleição de vereador em 82 para São José dos Campos, né? E foi uma eleição unificada, né? Que foi eleito governador, senador, foi uma eleição completa. E também foi uma eleição de movimento, o PMDB se alastrou pelo país inteiro. O que o senhor lembra desse período? Que o senhor foi eleito junto com o Brás Cândido, né? Os dois foram eleitos vereadores pelo PT, né? Fizemos a primeira bancada do PT, né, lá em São José dos Campos, e aqui foi o Vicente. Olha, é o período de que nós tínhamos apenas, além dos dois partidos da época da ditadura, né? Nós tínhamos dois partidos construídos, que era o PDT, né? O PTB e o PT. Então, os partidos eram 1, 2, 3 e 4, né? O partido tinha os números, essa aí a numeração do partido. Então, o PT que tinha sido criado em 80, saiu, o governador era o Lula, né? Candidato a governador o Lula, e nós lançamos aí os candidatos, assim, juntamos, né? Juntava um grupo de pessoas, vamos lançar os candidatos. E foi assim a campanha, né? Fizemos o primeiro jornal com todos os vereadores, né, para apresentar o partido. E existia o quê? Como existia esse crescimento do movimento sindical, a campanha era feita na porta de fábrica, vote nos candidatos do PT, né? E porque as pessoas nem conheciam, por exemplo, você não tinha dinheiro para fazer um material colorido, né, uma campanha colorida, né, de boletins. Eu me lembro na época da campanha, você fazia boca de urna, era permitido, né? Você entregava o panfleto, quer dizer, vote aqui no Gradella, o cara olhava e falava assim, o Gradella, eu queria votar no Gradella mesmo, mas ele não sabia que era eu que estava entregando, porque ele nunca tinha visto foto assim para guardar, não é como hoje, né? Porque não tinha internet, não sabia. Não tinha, então ficou foi um período interessante, mas foi um grande resultado, né? O Lula chegou a 10% da votação e o MDB foi o grande vencedor. E o partido aí da ditadura, né, o partido lá que era o PDS, né, que na época Arena, depois tinha virado PDS, ele foi um partido que ficou muito menor, né, ali. Então foi o crescimento, o MDB se tornou o grande partido, né, que iria dirigir, vamos dizer, a maior parte das prefeituras dos estados foi esse período, né? Foi nessa eleição de 82. Daí 4 anos depois, o senhor foi candidato a deputado federal e ficou como suplente, né? Isso, é que na verdade, esse aí foi um mandato diferente, né? 6 anos, né? 6 anos de mandato, né? A eleição foi em 82, a outra para vereador seria só em 88. E aí tivemos toda a luta aí pelo fim da ditadura, né? E a eleição pelo colégio eleitoral do Tancredo, depois que assumiu o Sarney, e nesse período foi chamada a convocação de um congresso constituinte, né? Mas seria o quê? Seriam os deputados mesmo que fariam essa constituição. Então, nesse período eu fui candidato, fiquei como segundo suplente. Aí teve toda a Constituição, né? A Constituição de 88, que foi realmente algo avançado, né? Que refletia aquele momento, né? Que o país estava vivendo. E quando, em 89, em 88 aí teve nova eleição, eu fui reeleito, né? Vereador, mas estava como segundo suplente. Só que, ao mesmo tempo, a Luísa Erundina foi eleita prefeita de São Paulo. Devido a até um fato que causou tudo isso aí, foi o massacre lá na greve de Volta Redonda, né? Em Jacareí aconteceu alguma coisa semelhante, que o Arouca foi eleito aqui, que ninguém esperava que o Arouca fosse eleito. Né? Então, houve uma guinada à esquerda quando a ditadura, quando reprimiram, né, e mataram aqueles operários lá em Volta Redonda. Então, em função disso, houve uma guinada, ganhou a Erundina, e a Erundina tinha como vice dela o primeiro suplente, que era o Greenhalgh, Luiz Eduardo Greenhalgh, que era um advogado conhecido de direitos humanos. Que era do bigode lá. Né? Aí ela pegou e chamou para ser secretário de saúde um deputado federal, que era o Eduardo Jorge, que foi ser secretário de saúde. Então, aí vagou, e aí eu assumi durante
durante 10 meses lá em Brasília, né, naquele período. Era o período que estava previsto como revisão constitucional, que aí nós brigamos muito contra qualquer revisão, né, porque a revisão seria um retrocesso, né. Então ficamos o tempo todo lá participando da luta contra isso, e o PT teve uma posição muito importante, muito à esquerda, né, nesse período, para mudança. Ainda estava bem à esquerda. Estava bem à esquerda. Quando vem 89, é que aí nós temos 89, com a queda do Muro de Berlim, né, o PT dá uma mudança geral, né, na sua política, né. Basta a gente ver a campanha do Lula em 89, né, para presidente, quando ele disputou com o Collor, né? E depois, quando foi em 94. Você tem ali toda uma diferença tremenda, né, de posicionamentos, né? O PT deu uma guinada nesse meio tempo, e foi aí nesse período em 89, quando teve a eleição 90, eu tinha voltado a ser vereador, né, depois que eu deixei o mandato, voltei a ser vereador, participei da Assembleia Constituinte Municipal, e aí, da criação da Lei Orgânica Municipal, e aí quando chegou no final, foi em 90, teve a eleição para deputado, aí eu peguei o mandato, fiquei 4 anos com o mandato inteiro, ainda pelo PT, mas nesse meio tempo, é que, com a guinada que deu o PT, o nosso grupo, a Convergência Socialista, cada vez mais com enfrentamentos com a direção do PT, né? O PT dando um caminho social-democrata e o grupo socialista se enfrentando com isso. Tanto que em 92, aí a Convergência Socialista é expulsa depois do Fora Collor, né? É expulsa aí do PT, eu tinha participado do Fora Collor, e aí quer dizer, nós saímos para construir, depois até 94 construímos aí o PSTU. Gente, só para relembrar alguns nomes aqui, né? O senhor falou que da eleição de 88, o senhor foi reeleito em São José, junto com o senhor do PT entraram naquela eleição Miranda Webb, né? E a Amélia Naomi. E a Amélia Naomi. Já naquela época a Amélia Naomi já vem longe, né? Já tem um caminho longe para ela. Ela começou. E ela tinha o seguinte, o suplente, o primeiro suplente era o Carlinhos de Almeida. Então, quando eu assumi em Brasília, esses 10 meses, o Carlinhos assumiu na minha vaga como primeiro suplente, né? E em 90, quando o senhor foi eleito deputado federal, junto com você no PT de São Paulo, né, entraram o Florestan Fernandes, José Dirceu, o Eduardo Jorge, o Mercadante, Hélio Bicudo, José Genuíno, o Luiz Guxiquem e o José Cicotti, não é isso? Isso mesmo. Foram eles, a turma. O Florestan, né, uma pessoa admirável, né, que eu conheci, né, e pude partilhar um pouco aí das conversas com ele, porque normalmente a gente pegava o voo junto, né, para Brasília, então era uma figura ali memorável, uma coerência muito grande, né. E o senhor participou de um momento histórico para o Brasil, nessa época de deputado federal, que foi o impeachment do primeiro presidente eleito democraticamente, que foi o Collor, né? Foi o Collor. O senhor lembra o número do voto que o senhor deu lá na votação do 92? O número do voto, assim, se fala aquilo... Olha, foi um pouco antes de ter o resultado final, né? E o meu foi o único voto a favor do impeachment que foi vaiado. A gente tem um vídeo aqui, vamos assistir o vídeo do senhor votando lá no impeachment do Collor? Vamos ver. Ernesto Gradella, fora Collor e o FMI. Não é Itamar, eleições gerais já, que Lula governe. Vote sim. Ernesto Gradella, sim, 103. O voto dos senhores parlamentares deve ser respeitado. É o apelo que faço às pessoas que acompanham os nossos trabalhos. Porque era o único voto que dizia não a Itamar, né? Havia um acordão feito pelos partidos todos de que sairia o Collor, mas não iria se criar uma crise, né? E o PT fazia parte desse bloco, PCdoB, todo mundo que estava lá fazia parte desse amplo bloco de tirar o Collor, mas manter o vice até a eleição 94, né?
Nós não, nós achamos o seguinte, a eleição tinha que ser agora. Se a eleição fosse direta, fosse naquele momento, o Lula teria ganho a eleição, né? Mas aí o PT chegou até a fazer um adesivo, Feliz 94, né? Que seria quando teria eleição. E o Lula estava à frente, né? Quando chegou em 94, realmente o Lula começou lá na frente, só que aí veio o Plano Real. Aí inverteu, o Fernando Henrique ganhou a eleição, né? Quer dizer, foi uma questão de que o PT se acomodou. Durante todo esse período, a esquerda também se acomodou ali no Congresso, se acomodou, não, ficou dando sustentação para o Itamar. Falaram, nós vamos, todo mundo trabalhava ali. Então, a maior parte das votações feitas no Congresso na época eram votações por unanimidade, quer dizer, dos partidos. E quem votava contra éramos eu e um outro deputado que também era da Convergência, né, que era do Rio de Janeiro, que estava lá como suplente. Então, era até interessante, né, porque na época o presidente da Câmara falava assim, é aprovado por unanimidade com os votos contrários da Convergência Socialista. Né? Ele falava Convergência, eu falava o nosso nome, e até ele já fazia brincadeira, porque até privatização dos portos na época foi aprovado com voto do PT, PCdoB, tal, e quem se posicionou contra na época eram os deputados. Nós representávamos ali uma posição à esquerda, mas totalmente isolada, né? Mesmo assim, o senhor lembrar, o Itamar, quando assume o governo, ele convida a Erundina para ser ministra, né? E Erundina aceita e é expulso do PT por causa disso, né? Sim. Havia essa... O PT se colocou, mas o PT deu todo o apoio ali para fazer. O PT não votava contra, as votações eram por consenso quase, né? Se acertava os temas, porque sabiam que seria um governo frágil, que precisava segurar ali até as eleições de 94, quando se esperava que o Lula assumiria a vaga, né? E aí aconteceu com o Plano Real, o Lula só viria depois assumir 8 anos depois da eleição de 94. Para a gente fechar esse segundo bloco, que recordações o senhor guarda daqueles 4 anos como deputado federal, a convivência com os colegas lá? O que o senhor guarda de recordação dessa época? Olha, foi um período muito, muito difícil, porque eu tinha saído do mandato de vereador. Vereador era fácil, né? Você estava aqui, você andava na rua, você ia na fábrica, você ia nos lugares, você mantinha um contato com todo mundo, a atuação política era fácil. Aí você chega no Congresso, já tem as dificuldades. Aí, ainda mais depois, o tempo que nós ficamos fora do PT, você não era quase nada ali, né? Quer dizer, ali é algo que dos 513 deputados que tem lá, a burguesia sabe que ali é onde ela vai discutir os assuntos que lhe interessam. Então não tem aquela, você fala, não, eu apresento um projeto e o projeto vai ser votado. Não vai. Ele não vai para a pauta se não tiver um apoio ali. Então foi um período tremendamente assim, difícil, né? Para quem tinha vindo do mandato de vereador, que era mais fácil, que você conseguia, né? Falar as coisas, discutir, ir para a população direto ali, você estava mais afastado. Então aquelas viagens também toda semana ir para Brasília, voltar, porque eu continuei morando aqui em São José. O objetivo era que não ficasse longe da base. Nós tínhamos a campanha contra a privatização da Embraer, né? Que estava lá no processo, e a gente precisava estar sempre aqui também. Então foi um período um pouco mais, um pouco cansativo, e a estrutura nossa era muito pequena para atuar como deputado federal, né? Não tinha uma estrutura partidária que garantisse, né? Quer dizer, já tinha saído do PT, e aí não tinha ali uma estrutura que garantisse tudo que a gente precisaria ali para desempenhar o mandato. Tá certo, vamos fazer mais um intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.